Bom, primeiro de tudo, eu queria colocar 3 questões aqui para vocês. Primeira, de que forma os avanços tecnológicos vêm conduzindo a sua rotina, os seus saberes e a sua forma de ver o mundo? 2. Por que, com tanta tecnologia, ainda se fala em risco de extinção de espécies animais? 3. Por que ainda se fala tanto da necessidade de reciclar? 4. O uso exagerado de agrotóxicos é realmente necessário? Essas perguntas revelam pelo menos 2 coisas interessantes. Vejamos. Primeira, a ciência, por si mesma, não é capaz de encontrar limites para as transformações que ela causa na vida humana e na vida animal em geral. Segunda, atualmente não há ser humano que não seja atingido em maior ou menor intensidade, não importa, pela técnica e pela ciência. A técnica seria a aplicação prática da ciência. A ciência produz um conhecimento, comprova esse conhecimento e cria uma aplicação para ele. Isso aí é a técnica. Por exemplo, as descobertas da física, elas originaram as máquinas. As descobertas da química originaram remédios. As descobertas da biologia originaram os tratamentos médicos baseados na manipulação do DNA e assim por diante. Ou seja, as máquinas, né, de computadores a geladeiras, os remédios, a medicina e as suas técnicas, tudo de artificial que está à sua volta, está aqui à minha volta nesse momento, essa câmera para onde eu estou olhando agora, tudo é resultado da ciência e da técnica. Só que voltando para as perguntas iniciais, voltando para a primeira pergunta. Bom, acho que já deu para entender então um pouco sobre como os avanços tecnológicos podem conduzir a nossa vida, certo? Eles estão presentes em todos os lugares. A forma como nós nos comunicamos, ou seja, as nossas relações sociais, as formas como nós cuidamos da nossa saúde, como nós trabalhamos, estudamos, enfim, tudo isso conduz de alguma forma, né, a nossa rotina, o nosso conhecimento e a nossa forma de ver o mundo, de perceber o mundo. E aí, individualmente, você pode refletir sobre isso, sobre esses impactos aí na sua vida. Agora, nas outras 3 questões, é possível a gente perceber como as práticas científicas, elas também podem envolver dilemas éticos. O avanço científico, ele não apenas soluciona problemas, mas nós também criamos alguns problemas novos a partir dos avanços científicos. Por exemplo, espécies de animais sempre entraram em extinção na história do mundo, mas isso sempre ocorreu por causas naturais, mudanças climáticas, né? Meteoros, sei lá. Mas, à medida em que o ser humano desenvolveu ciência e tecnologia, isso gerou um impacto no meio ambiente e fez com que o processo de extinção das espécies fosse também um fenômeno artificial, ou seja, criado por nós, devido à nossa manipulação do meio ambiente por meio da técnica. A necessidade de reciclar, ela surgiu por meio de um desequilíbrio ambiental, de um uso excessivo e descontrolado dos nossos recursos naturais. E a partir de um certo ponto, nós começamos a perceber que era preciso dar um freio nisso e utilizar esses recursos de um modo mais equilibrado. O uso exagerado dos agrotóxicos, por exemplo, é uma realidade, sobretudo em países como o Brasil, que tem uma legislação muito permissiva com relação a isso. Isso revela contradições dentro da própria ciência. Afinal, existe toda uma comunidade científica
que tenta chamar atenção para as doenças que a ingestão dos agrotóxicos pode causar no ser humano. Só que, no entanto, existem outros grupos que fazem ciência para desenvolver esses produtos, para colocá-los à disposição do mercado. Então, a partir dessas observações, nós podemos fazer perguntas mais essenciais, mais filosóficas. Primeira, a ciência oferece mais soluções ou problemas? Segunda, por que e como ela cria problemas? Terceira, é possível que a ciência não crie mais problemas? Essas questões, por serem mais essenciais, elas fogem do alcance da ciência e elas necessitam de formas de questionamento e de investigação que são próprias da filosofia. Basicamente, essas questões elas se referem à nossa relação com o mundo, ou seja, como nós o enxergamos e como nós agimos nele. São questões que buscam pelo conhecimento de um modo de vida mais sustentável, mais saudável, mais justo. Resumindo em uma palavra, assim, são questões de natureza ética. E a ética se refere a uma área da filosofia. Sem filosofia, a ciência e a técnica não são capazes de encontrar limites, como eu falei no começo do vídeo. O cientista ele pode até estudar filosofia, mas enquanto ele está dedicado às suas práticas propriamente científicas, né, lá no ambiente de trabalho dele, ele estará fazendo ciência e não filosofia. Todas as questões sobre a condição humana que envolvem a ciência e a técnica, elas são questões filosóficas. Agora, olha só que interessante, só uma observação. No começo do vídeo eu coloquei 4 perguntas. Eu não respondi a nenhuma delas. Eu produzi reflexões sobre essas perguntas. Eu demonstrei o que está por trás dessas perguntas. O que elas refletem sobre a nossa condição nesse mundo, vivendo uma realidade que em grande parte é mediada pela ciência, pela técnica. E eu acho isso incrível. A filosofia consegue desvendar coisas que estão ocultas. Bom, sobre isso eu vou me aprofundar nos próximos vídeos, então. Até!